Na sessão da Câmara de Vereadores da última segunda-feira, diversos vereadores de Farroupilha falaram sobre o tema velha e nova política. O vereador da bancada do MDB, Jorge Sense, a vereadora da Rede Sustentabilidade, Glória Menegotto, o vereador do PDT, David Argenta, e o vereador do Progressistas, Sandro Trevisan, manifestaram a sua opinião a respeito do assunto. Eles afirmaram que o tema é recorrente e está toda hora sendo motivo de conversa. Os vereadores explicam que a velha e a nova política não está relacionada à idade dos agentes políticos, mas sim aos princípios de ação que envolvem as pessoas e a coletividade. E a gente ouve toda semana na mídia, principalmente de algumas pessoas que não são candidatos ou foram candidatos, da velha e nova política. Eu quero fazer uma pergunta para você, telespectador. O que é velha e nova política? O que é velha e nova política, colegas vereadores? Eu vou dar a minha opinião, quase que convicto. Não existe nova e velha política. Existe boa e má política. Esta é a verdade. Existem veteranos que estão eleitos há 30 anos fazendo boa política. Em contrapartida, tem candidatos de primeiro mandato fazendo má política. Então, é uma falácia, é uma tentativa de enganar o eleitor, você que está aí nos vendo. A boa política é um dever. A má política é uma consequência de quem a gente escolhe. Nova política, velha política. Isso aqui, estão toda hora falando. O que é velha política, nova política? A gente está por aqui disso já, de vir falar isso. E eu tinha notado aqui, existe sim uma boa política. Boa política, nada mais que isso. Quem quer trabalhar, trabalha 100% quando está na administração. E isso é importante dizer, 100%. E eu fiz esse trabalho quando estava lá dentro. E faço esse trabalho na Câmara de Vereadores. E não é só aqui na Câmara de Vereadores, senhoras e senhores, que estão nos ouvindo através da internet, que a gente faz a nova política, ou a velha política. A gente faz a boa política, principalmente os vereadores, que trabalham muito, que todos os dias recebem ligações. E eu digo isso porque eu recebo ligação, não sei se é porque eu sempre acostumei assim, mas de madrugada, atendo as pessoas, muitas vezes levanto de madrugada, vou sim ao encontro de algumas pessoas que têm necessidade. No sábado, no domingo, a gente faz a boa política. Isso é fazer a boa política. A gente faz a boa política quando a gente fiscaliza também. E a gente fiscaliza sempre os atos, principalmente do Executivo. E eu quero dizer que tenho a honra sempre de ter fiscalizado aquilo que eu pude ver no ato. Porque se tu estás numa secretaria, muitas vezes, tu não tem conhecimento total da outra secretaria. E alguém que diga ao contrário, não está sendo verdadeiro. Não está sendo verdadeiro. Então eu quero dizer que, agora hoje, ouvi aqui dos contratos da internet, 76 pontos, 32 pontos nas escolas. Eu sinto muito, porque as escolas necessitam. Então isso nós temos que verificar bem. Como?
analisar e ponderar isso. As escolas têm que ter internet. Tem que haver, sim, uma boa política, principalmente na educação. Falar sobre a nova e velha política, Jorge, eu gostei da tua fala ali, concordo. Eu acho que a velha política e a nova política ela não é relacionada à idade, né? Jamais vai ser. Mas eu ainda acho que existe sim a velha e a nova política. Eu acredito na boa e na má, mas na minha visão pessoal, a velha política, ela é a política do favor, a política do eu te ajudo, tu me ajuda, é a política que pensa no indivíduo e não no todo. E a nova política, ela tem que ser uma política que pense para o todo. E quando a gente diz para o todo, é muito difícil ter um projeto para todos, mas que pegue a comunidade de forma geral, pegue o maior número de pessoas beneficiadas. Não é uma carga de brita, uma cesta básica que vai mudar a vida da pessoa. É uma política pública para todos. E essa tende a ser a nova política. Uma política que traz emprego para o município, uma política que pensa na comunidade. E isso, tenho certeza que muitos projetos foram pensados dessa forma e vão dar resultado aí na frente. E dizendo que essa política que se comenta entre velha política e nova política, eu acho que é uma política que está baseada bastante na questão de atitudes, né? A gente tem hoje em dia uma perspectiva, eu digo, numa política nova que está voltada à questão de uma transparência, a uma questão de participação popular, a uma questão de que algumas ideias que a gente sabe que antigamente realmente não funcionaram, não podem continuar sendo implantadas nesse momento. A política nova, para mim, é aquela análise daquela política que a gente conhece que não funcionou, que ela é nojenta até, de certa forma. Aquela política hedionda, que a gente sabe que sempre existiu, isso é nova política. É aqueles aspectos horríveis daquela política simplesmente não pertencem mais a esse momento. E essa política nova é uma política de transparência, ela precisa ser transparente. Muito importante na política nova é a inserção da sociedade. Essa política nova só se faz se a sociedade também se inserindo nesse contexto. Se a sociedade não se inserir nisso, se ela não quiser participar, é difícil também. Porque eles precisam estar entendendo esse processo, eles precisam estar entendendo quais são as verdadeiras informações que se tem dentro dessa política. Até porque senão aparece uma tal de uma política nova, que é uma política de mídia, de fake news, de diz que é muito perigosa também. Então, a população inserida nesse processo começa a ter mais análise, consegue analisar isso de maneira mais criteriosa, e isso é positivo. É aí que a gente tem uma nova política, na minha opinião. Isso não é uma definição científica, é uma maneira que eu penso, né? Depende cientificamente, alguém vai me dizer que é diferente, mas é o que eu penso. O tema velha e nova política foi levantado pelos vereadores durante a realização do grande expediente no dia 17 de agosto. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.